Você já se sentiu atacado por todos os lados, mesmo sem ter feito nada de errado? Imagine acordar num dia comum. O céu está claro, seus filhos estão vivos, seus bens estão protegidos, seus amigos o respeitam, sua reputação é limpa diante de Deus e dos homens. Agora imagine que no mesmo dia tudo isso vai desmoronar. Esse era Jó. Ele era conhecido por sua integridade. Um homem que se desviava do mal e temia a Deus. E a Bíblia não deixa dúvidas. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó 1:1. Mas o que Jó não sabia é que muito longe dali, no invisível, um diálogo aterrador estava prestes a acontecer. Algo no céu, uma reunião divina. Deus se apresenta cercado por anjos e junto com eles aparece Satanás. Sim, o adversário. Ele entra na presença de Deus com uma acusação velada. Ninguém serve a Deus de graça. Ninguém é fiel se perder as bênçãos. E então o inimigo aponta para Jó. Claro que ele te ama. Olha o que ele tem. Proteção, família, riquezas. Tira isso dele e verás. E a resposta de Deus é um choque. Ele permite. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Jó 1:12. Foi como abrir a porta para uma tempestade espiritual. A partir dali, uma sequência devastadora começa. Um mensageiro chega correndo. Os sabeus atacaram. Roubaram o gado. Mataram os servos. Mal ele termina, outro aparece. Fogo de Deus caiu do céu. As ovelhas foram consumidas. Depois vem o terceiro. Os caldeus invadiram, levaram os camelos, mataram os servos. E por fim, o golpe final. Uma notícia que nenhum pai suportaria ouvir. Teus filhos, todos os teus filhos, morreram. Uma casa desabou sobre eles. Tudo, em um único dia. Jó podia ter gritado, blasfemado, culpado Deus, mas ele caiu com o rosto em terra e disse algo que fez o inferno estremecer. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa foi a resposta que o diabo não esperava. Jó não servia a Deus por interesse, servia porque conhecia o caráter de Deus, mesmo sem entender, mesmo em dor. E talvez você, como Jó, esteja vivendo algo que parece injusto, algo que Deus permitiu. Mas a pergunta é: como você vai responder? Deus não teme a tua dor. Ele só quer saber se o teu coração permanece fiel quando tudo desmorona. A fidelidade no dia mau é a resposta que abala o inferno. Quantas camadas de sofrimento um coração pode suportar antes de se partir por dentro? Depois de perder seus bens, seus servos e seus filhos, Jó ainda mantinha os olhos fixos em Deus. Mas o inimigo não desistiu. Ele volta à presença divina com um novo plano: tocar na carne de Jó. E mais uma vez, Deus permite. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó 2:6. O que acontece em seguida parece um pesadelo. Feridas brotam por todo o corpo de Jó. Úlceras dolorosas, coceiras insuportáveis, feridas abertas da cabeça aos pés. O homem mais respeitado do Oriente agora está jogado no pó, se coçando com cacos de telha. Talvez, neste momento, Jó não tenha forças nem para orar. Talvez ele apenas respire fundo e geme. A dor física é só uma parte. A humilhação, o isolamento e o silêncio de Deus perfuram mais fundo que qualquer ferida. Mas o que fere ainda mais é o olhar da mulher. A esposa de Jó, que também perdeu os filhos, também viu a riqueza ir embora. E diante daquele homem desfigurado, ela o desafia com palavras que cortam como espadas. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. O que ela viu foi um homem vencido. O que ela disse foi fruto da sua própria dor. Talvez fosse uma tentativa de acabar com o sofrimento,
um grito de desespero. Mas Jó ainda responde com fé, não com agressividade, não com ódio, mas com firmeza. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó 2:10. Esse versículo tem algo poderoso. Jó não entende o que está acontecendo, mas ele se recusa a romper com Deus. Ele não negocia sua integridade, nem por dentro, nem por fora. E a Bíblia registra algo impressionante. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Você consegue sentir o peso disso? Há dores que machucam o corpo, mas há dores que tentam quebrar a tua identidade, fazer você acreditar que Deus te esqueceu, que orar não adianta, que sofrer em silêncio é tolice, mas é aí que a fé verdadeira nasce, na sarjeta, na solidão, no caco de telha, quando você escolhe não blasfemar, quando você continua crendo, mesmo que tudo diga para desistir. Talvez você esteja aí se perguntando, por que Deus permitiu isso comigo? Eu não tenho todas as respostas, mas sei de uma coisa. O inferno está observando como você responde. E o céu também. O silêncio de Deus, às vezes, dói mais do que a própria dor. Jó não estava mais sozinho fisicamente. 3 amigos vieram visitá-lo, Elifaz, Bildade e Zofar. Quando chegaram, ficaram espantados. O homem que antes era um príncipe entre os homens, agora estava irreconhecível, coberto de chagas, sentado nas cinzas. E o que fizeram? Não disseram nada. Durante 7 dias e 7 noites, ficaram ao lado de Jó, em silêncio, porque viam que a dor era muito grande. Jó 2:13. Parece bonito, não é? Mas quando Jó finalmente abre a boca, o que sai não é uma oração, nem uma súplica. É um grito amargo, um desabafo sombrio. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que nasci, que esse dia se torne escuridão, que não tenha alegria nenhuma. Jó 3:3-5, adaptado. É como se Jó dissesse, era melhor nunca ter existido. E quem nunca pensou algo parecido nos dias de profunda angústia? Ele não amaldiçoa a Deus, mas amaldiçoa a vida. A própria existência se tornou um peso. A pergunta por quê começa a se repetir como um eco na alma. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de espírito, que esperam a morte e ela não vem. Jó 3:20-21. Essas palavras são duras, mas são verdadeiras. Jó está vivo, mas se sente morto por dentro. Está respirando, mas não vê mais sentido. E nesse momento, os amigos começam a falar, não para consolar, mas para julgar. Eles acreditam que tudo tem uma explicação lógica, que o sofrimento de Jó é castigo, que ele deve ter pecado, que Deus está só fazendo justiça, mas eles estão errados. A dor de Jó não é castigo, é prova, é batalha invisível, é teste de fé diante das potestades. E aqui está um mistério profundo. Nem todo sofrimento é consequência de erro. Às vezes é confiança. Sim, confiança de Deus em alguém. Deus confiava em Jó o suficiente para permitir que ele fosse provado, diante do inferno inteiro. E mesmo quando Jó não entendia, mesmo quando clamava em desespero, sua fé permanecia acesa, como uma vela numa caverna escura. Você já sentiu isso? Já teve dias em que não queria levantar da cama, em que a vida parecia pesada demais? Então, você entende Jó. E precisa saber, Deus não se ofende com sua dor, nem com seus gritos. Ele está ouvindo. Mesmo quando você acha que ele se calou, ele continua escrevendo. E o céu ainda acredita em você. Há palavras que curam, e há palavras que apedrejam uma alma já ferida. Jó, no fundo do poço, finalmente escuta os conselhos de seus amigos. Mas o que começa como preocupação, logo se transforma em acusação. Elifaz é o primeiro. Ele fala com tom piedoso, com aparência de sabedoria, mas suas palavras carregam veneno sutil. Lembra-te, qual o inocente que pereceu? E onde foram destruídos os retos? Jó 4:7. Ele insinua que ninguém sofre sem merecer. Que Jó, de alguma forma, deve ter pecado.
e agora está apenas colhendo o que plantou. Em outras palavras, você está sofrendo? Então deve ter feito algo errado. Mas Jó sabe da sua integridade. Ele sabe que não cometeu nenhuma injustiça escondida. E o que mais machuca é ser julgado justamente quando mais precisa de apoio. Os outros amigos, Bildade e Zofar, seguem o mesmo caminho, cada um com sua teoria, cada um com sua crítica velada. Usam palavras religiosas, falam em nome de Deus, mas não carregam compaixão. E Jó, ele ouve e sangra por dentro. Piedade, amigos, piedade de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis como Deus me persegue? Jó 19, 21, 22. Nesse grito, Jó revela algo profundo. O sofrimento maior não era só físico, mas emocional e espiritual. Ele sente como se Deus mesmo tivesse se voltado contra ele. E agora, até os amigos, aqueles que deveriam estender a mão, são mais uma fonte de dor. Quantas vezes você já passou por isso? Você está sofrendo e alguém diz, falta fé. Você está de luto e alguém diz, Deus sabe o que faz. Você está confuso e alguém diz, Deus está te punindo. Palavras que deveriam consolar, mas apenas afundam. Jó queria explicações, queria alívio, mas tudo o que recebia era julgamento. Mesmo assim, ele não perde a esperança de ser ouvido por Deus. Em meio ao pó, ao silêncio e à injustiça, Jó declara algo que rasga o coração. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a fé que desafia o inferno. A fé que não precisa de lógica nem de garantias. A fé que permanece, mesmo sem respostas. Hoje, talvez você esteja cercado de gente que não entende sua dor. Gente que julga, que acusa, que te olha com desprezo. Mas o céu sabe, Deus vê. E a tua fidelidade, mesmo injustiçado, está sendo escrita no livro da eternidade. Não se cale, não se desespere, porque no tempo certo a voz de Deus vai quebrar o silêncio. Há um momento na dor em que tudo dentro de você grita, Deus, onde estás? Jó chega nesse ponto. Ele já perdeu tudo. Já foi ferido no corpo, já foi julgado pelos amigos, e agora, mergulhado em perguntas sem resposta, ele faz algo ousado, clama diretamente a Deus, não com frases religiosas, não com palavras bonitas, mas com lágrimas e coragem. Ele começa a gritar por justiça. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, me apresentaria a ele e encheria a minha boca de razões. Jó 23, 3, 4. Jó queria um tribunal, queria olhar para o céu e perguntar, por que comigo? Por que agora? Por que assim? Ele não queria vingança, só queria entender. Talvez você também já quis isso. Talvez você já orou e o céu pareceu de bronze. Talvez você já buscou e encontrou silêncio. Talvez você já sentiu que Deus sumiu, justo quando você mais precisava. Mas o que Jó não sabia é que Deus nunca deixou de observá-lo. O silêncio não era ausência, era teste, era lapidação, e nesse momento sombrio, algo começa a brilhar na alma de Jó. Uma fagulha, uma esperança que nasce no meio do pó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Essa declaração é um dos maiores atos de fé da Bíblia. Mesmo sem ver, Jó acredita. Mesmo sem provas, ele confia. Mesmo em meio à tragédia, ele profetiza que há um Redentor, alguém que um dia se levantará e fará justiça. Ele não sabia ainda o nome desse Redentor, mas nós sabemos. Jesus Cristo. E aqui, o sofrimento de Jó ultrapassa o seu próprio tempo. Ele se torna símbolo de todos os justos perseguidos, de todos os que sofrem sem explicação, de todos os que oram, mesmo quando não ouvem nada. E essa é a chave. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Mas precisa guardar uma certeza. Teu Redentor vive e ele se levantará no tempo certo, na hora certa, com a justiça que o mundo não pode oferecer. Se você já foi incompreendido, se foi julgado, se chorou em silêncio, essa mensagem é para você. Não é o fim.
O céu ainda está escrevendo tua história. Quando Deus finalmente fala, o universo inteiro se cala. Depois de tantos capítulos de silêncio, acusações, lamentos e perguntas sem resposta, o momento chega e é arrebatador. De repente, no meio da tempestade, Deus responde a Jó, mas ele não responde como esperávamos. Não traz explicações, não aponta culpados, não dá detalhes do que se passou nos bastidores espirituais. Deus faz perguntas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Fala, se tens entendimento. Jó 38:4. A voz de Deus irrompe do redemoinho com poder, com autoridade, mas também com ternura. Ele começa a descrever a criação, o mar, o céu, as estrelas, os animais que ninguém pode domar, as montanhas escondidas, as estações do tempo, as coisas que o homem não pode ver nem controlar. Deus não diminui a dor de Jó, mas mostra a grandeza do seu plano. Não oferece justificativas, mas revela o mistério da sua majestade. Talvez você, como Jó, tenha buscado explicações para seu sofrimento, mas o que Deus quer te mostrar é algo maior do que respostas. Ele quer te mostrar a si mesmo. E quando isso acontece, algo muda por dentro. Jó, que antes falava de Deus, agora o vê. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42:5. Essa é uma das frases mais transformadoras das Escrituras. Antes, Jó conhecia Deus por informações. Agora, ele conhece por experiência. Antes, ele orava com base em doutrinas. Agora, ele se rende diante da presença viva. E quando isso acontece, Jó não precisa mais de explicação. Ele se cala, se curva, se entrega. Você já viveu isso? Aquele momento em que, mesmo sem entender tudo, você sente a presença de Deus tão real que só te resta chorar e adorar. É isso que muda a alma. É isso que transforma a dor em fé. É isso que silencia o inferno. Quando você para de querer controlar e começa a confiar. Quando você larga o porquê e abraça o para quê. Deus permitiu o sofrimento de Jó não para destruí-lo, mas para revelá-lo. E a mesma coisa pode estar acontecendo com você. Deus está te moldando. Deus está te revelando quem Ele é. Deus está te chamando para um nível mais profundo. Você pode até estar no redemoinho, mas é nele que a voz do Senhor se revela. O sofrimento não é o fim, mas o começo de uma nova intimidade com Deus. Depois que a voz divina ecoa, Jó é transformado por dentro. Ele não se justifica mais, não reclama, não exige, ele se rende. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:6. Mas o mais surpreendente ainda está por vir. Deus não só corrige Jó, ele agora se volta contra os amigos dele. Sim, aqueles que se diziam sábios, que tentaram defender Deus com teologia torta e palavras afiadas. Deus diz claramente que eles erraram. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42:7. Veja a ironia. Jó, o homem quebrado, ferido, questionador, é chamado por Deus de meu servo. Já os amigos, com sua religiosidade vazia, são repreendidos. Então, Deus exige algo inusitado. Ele manda os amigos levarem sacrifícios e pede que Jó ore por eles. Sim, aquele que foi julgado deve agora interceder por quem o feriu. Você consegue imaginar isso? Jó ainda estava doente, ainda sofrido, mas foi chamado a perdoar, a orar, a liberar graça sobre aqueles que o machucaram. E sabe o que acontece quando ele obedece? O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó 42:10. Esse versículo carrega um segredo espiritual. A cura não começou com a restituição. A cura começou com o perdão. Enquanto Jó ainda sangrava, ele escolheu abençoar. Enquanto ainda estava sem respostas, ele orou por quem errou com ele. E nesse exato momento, Deus começou a restaurar tudo.
Quantas vezes você já travou sua própria libertação por não conseguir perdoar? A cura que você tanto espera pode estar presa na sua mágoa. A restituição que você clama pode estar atrás de uma oração pelos que te feriram. Jó entendeu isso. E o céu respondeu. Deus estava ensinando que verdadeira justiça não é vingança, é reconciliação, é graça, é deixar que o amor vença até nos dias de trevas. Hoje, talvez você esteja esperando Deus te devolver algo, mas Ele talvez esteja esperando você perdoar alguém. Essa é a oração que quebra o ciclo da dor e transforma cativeiro em ressurreição. Deus não apenas restaurou Jó, Ele o exaltou diante do mundo inteiro. Após orar por seus amigos, algo extraordinário acontece. O texto bíblico diz: "E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía." Jó 42:10. Tudo. Ovelhas, camelos, bois, servos, tudo multiplicado. Mas não foi apenas isso. A Bíblia é detalhista nesse momento, quase como se quisesse que você prestasse atenção em cada item restituído. "E vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e cada um lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro." Jó 42:11. Sim, aqueles que haviam desaparecido durante a dor, agora voltaram para celebrar a bênção. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Enquanto tudo vai bem, há vozes, abraços, elogios. Mas quando a crise chega, o silêncio, o abandono, a solidão. Mas quando Deus resolve levantar alguém, Ele faz questão de restaurar publicamente. Jó agora está mais forte, mais sábio, mais puro, mais íntimo de Deus. Ele não é mais o mesmo homem do início. Antes, ele era íntegro. Agora é também lapidado pela glória da dor. E então vem a surpresa final. E teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Jó 42:13. Os mesmos números que havia perdido. Como se Deus dissesse: "Nada escapou da minha memória." Mas o detalhe mais impressionante está nas filhas. A Bíblia as nomeia, algo raro naquela época, e diz: "E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos." Jó 42:15. Sim, herança, igualdade, honra às filhas. Jó se torna, inclusive, um símbolo de justiça familiar, de valorização feminina, de sensibilidade espiritual. Ele aprendeu e ensinou com sua vida. A dor não o endureceu. O sofrimento não o corrompeu. O silêncio de Deus não o afastou. Pelo contrário, tudo isso o preparou para algo ainda maior. Quer saber o que mudou Jó? Não foi a riqueza, foi o encontro com Deus no meio da dor. Você talvez esteja esperando sua restituição, sua cura, sua virada. Mas Deus talvez esteja preparando algo ainda melhor, um novo você, lapidado, quebrantado, sensível, capaz de perdoar, capaz de interceder, capaz de enxergar a graça até onde não parece haver. Esse é o verdadeiro final feliz. Não o que te devolve o que você perdeu, mas o que transforma quem você é. No silêncio das noites escuras, Jó revela o que poucos têm coragem de confessar. Ele fala do vazio que a dor deixa na alma, da angústia que consome o coração, da sensação de estar abandonado, não só pelos homens, mas também por Deus. "Minha alma está cansada da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma." Ria-te 10:1. Você já sentiu isso? Aquela vontade de simplesmente desistir, de não esconder mais a tristeza, de deixar escapar o choro contido. Jó não esconde a sua humanidade. Ele não finge que está tudo bem. Ele expõe sua fragilidade diante do Criador. Mas ao mesmo tempo há uma súplica, uma esperança escondida. "Por que me fizeste sair do ventre? Oh, que eu morresse antes de ver a luz." Jó 10:18. Essa pergunta profunda revela um mistério do sofrimento humano, o desejo de entender o propósito da dor.
Por que permitimos que ela nos atravesse? Para que tanto sofrimento? E é aí que Jó nos dá um testemunho para a vida. Mesmo no desespero, ele não rompeu seu relacionamento com Deus. Ele não amaldiçoou o nome do Senhor. Não o renegou. Não fechou a porta. Jó apenas confessou sua dor. Essa é uma lição que a Bíblia quer que você aprenda. A fé não exclui a dor nem o questionamento. Você pode duvidar, pode chorar, pode até gritar, mas o que não pode fazer é virar as costas para Deus, porque é no meio da tempestade que Ele se revela, é na noite mais escura que a luz de Deus brilha com mais força, e mesmo quando o inferno parece perto, a esperança permanece viva. Você não está sozinho. E a resposta que abalou o inferno não é um enigma, é um convite para você confiar, para você esperar, para você se firmar na presença daquele que tudo vê e tudo pode. Chegamos ao momento que muda tudo, a resposta de Deus que abalou o inferno. Depois de tudo que Jó falou, clamou e questionou, Deus finalmente fala, mas ele não responde com explicações fáceis ou promessas superficiais. Deus revela sua majestade, seu poder, sua sabedoria insondável. Ele mostra a Jó que há um propósito maior que a compreensão humana, que o sofrimento não é o fim, mas parte de um plano que só ele pode governar. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Fala, se tens entendimento. Jó 38, 2, 4. Deus convida Jó a contemplar a vastidão da criação, o controle soberano sobre as forças da natureza, a complexidade da vida. Tudo isso para lembrar, há um Criador que está no comando, mesmo quando tudo parece caótico. Essa resposta não anula a dor, mas a coloca em perspectiva. Não tira o sofrimento, mas confirma que Ele está presente, cuidando do universo e de cada detalhe da sua vida. E é aí que Jó faz a mais profunda confissão de fé. Agora, pois, meus olhos te viram. Por isso me aborreço em mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5, 6. Jó sai dessa experiência transformado. Não porque a dor acabou, mas porque ele viu Deus. E essa visão mudou seu coração para sempre. Você que me ouve agora, talvez esteja buscando respostas, lutando contra o silêncio, questionando o porquê do sofrimento. Saiba que a resposta definitiva não está em entender tudo, mas em confiar em quem tudo criou. Deus te chama para um encontro de fé maior que as perguntas, mais forte que as dúvidas. Essa é a resposta que abalou o inferno. A confiança no Senhor, que governa todas as coisas, mesmo no meio da dor. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Fim.